Zubeldia promove surpresa na escalação do São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem renovação de contrato no São Paulo, mais um aí perto de ser concretizado. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, meu parceiro. Daqui a pouquinho tem tricolor em campo. Hoje é dia de Copa Conmebol Libertadores da América. A gente sabe que dia de Libertadores é um dia diferente, é um dia especial aí porque é a competição, né, que o São Paulo, que a torcida mais gosta aí. E já vamos direto ao ponto, direto e reto aqui para falar sobre o jogo, tá? Aliança Lima e São Paulo se enfrentam às 7 horas da noite desta terça-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. Esse aí que é o nosso último jogo fora de casa na fase de grupos, né? A gente já jogou com o Tajeres fora na Argentina, vencemos. Jogamos já contra o Libertad fora, vencemos. E hoje é o último jogo fora de casa. Depois vão faltar só 2 jogos. Os 2 que vão ser no Morumbi, né? Contra o Tajeres e contra Libertad. Então, se o São Paulo ganhasse hoje, ia ficar lindo aí pra gente poder jogar 2 jogos em casa e ter a possibilidade de vencer esses jogos e ficar com uma das melhores campanhas para poder decidir aí as oitavas, quartas e semi, né? Se o São Paulo chegar, decidir o segundo jogo em casa. Seria muito bom, né? Mas não vai ser um jogo fácil, a gente sabe muito bem disso. Transmissão do jogo, ESPN TV fechada e o Disney+, tá? Vai ser a transmissão aí da partida de logo mais. Desfalques, rapaziada, a lista de desfalques tá um pouco menor porque já voltam alguns jogadores pro jogo de hoje. Mas ainda tem muito jogador que tá fora aí desfalcando o tricolor. Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, Henrique Carmo e Igor Vinícius são aí os desfalques do São Paulo para a partida de logo mais, tá? Lembrando que o São Paulo para o jogo de hoje tem a volta do Arboleda e também a volta do Pablo Maia, tá? Os dois estão disponíveis, os dois estão recuperados, os dois estão relacionados. Se vão jogar ou não, aí já é com o Zubeldia, ele que vai escalar os 11 iniciais aí para enfrentar o Aliança Lima daqui a pouquinho, tá bom? O negócio é o seguinte, ó. Segundo o Globoesporte.com, o provável São Paulo que deve entrar em campo é Rafael no gol, Cédric Soares na direita, Alan Franco e Juan Tressoldi na zaga e o Enzo Dias fechando a defesa do São Paulo. Alisson e Marcos Antônio como dupla de volantes, Matheus Alves como o meia e os 2 Ferreiras na ponta, né? O Lucas Ferreira no lado direito, o Ferreirinho no lado esquerdo e o André Silva centralizado, tá? Esse é o provável São Paulo segundo o GE, tá? Aí a gente tem aqui, rapaziada, 2 informações, tá? 2 informações aqui, uma delas a gente até comentou com vocês no vídeo meio aqui. Segundo o Gabriel Sá, o Lucas Moura tem grande chance de começar hoje entre os titulares, tá? Então tem essa questão aí. No provável São Paulo do GE, o Lucas não tá, mas o Gabriel Sá trouxe informação, tá? Ele que tá lá, né, em logo cobrindo o São Paulo, ele trouxe informação aí que existe grande chance do Lucas já sair jogando desde o início. E hoje, ele que voltou contra o Fortaleza no último jogo, entrou no segundo tempo, não foi bem, até porque é natural, tá muito tempo fora, sem ritmo de jogo, né? Então é até natural ele não ter jogado no último jogo, mas hoje é o segundo jogo dele desde a volta e pode ser que ele já comece aí. Se ele começar, convenhamos que vai ser uma grande surpresa aí, né? Eu particularmente, antes de sair essa informação do Gabriel, eu não esperava, né, que o Lucas poderia começar entre os 11 iniciais aí, porque ele voltou tem pouco tempo, mas se ele começar, não se surpreendam, tá? Tem informação que o Gabriel Sá trouxe aí. A outra informação é aqui do blog do São Paulo, que o Arboleda, tá, que volta pro jogo de hoje, né, tem também grande chance de começar entre os titulares. Tanto o Lucas quanto o Arboleda tem grande chance de começar, mas não estão no provável São Paulo que o GE trouxe, tá? Então fica aí esse provável São Paulo, mas com esses 2 asteriscos aí, que é Lucas e Arboleda podendo voltar aí entre os 11 iniciais. Eu acho que o Arboleda vai até começar, porque o Arboleda, ele tava com sobrecarga muscular e ele ficou, se não me engano, foi 3 jogos fora, né? Ele não ficou tanto tempo igual o Lucas ficou. Então acho que por isso o Arboleda já deve começar aí de titular hoje contra o Aliança Lima, tá, cara? Ele tá menos tempo fora, né, cara? É bem diferente da situação do Lucas, então acho que por isso ele realmente deve começar entre os titulares do São Paulo, tá bom? Quem vai apitar o jogo aí vai ser o Andrés Matonte, tá? Que é um árbitro aí uruguaio. E quem vai estar no VAR vai ser também o uruguaio Andrés Cunha, tá? 2 Andrés, né? O Andrés no VAR e outro Andrés na beira do campo aí. Torcer sempre para que não tenha nenhum tipo aí de polêmica de arbitragem, né, cara? Que vença aí
o melhor, né, por merecimento na bola, e esperamos que evidentemente seja a equipe do São Paulo. Tá bom, meu parceiro? Bom, o São Paulo tá lá em Lima desde o domingo, né, que foi quando o São Paulo viajou aí para enfrentar o Aliança Lima. E o Lucas, rapaziada, deu uma entrevista aí ontem pro Globoesporte.com falando sobre algumas situações, tá? E vamos começar aqui a entrevista dele falando sobre a questão da lesão, né, que ele teve, que ele acabou de voltar. Ele se machucou no dia 11 de março, na semifinal do Paulista contra o Palmeiras. Isso já foi na última sexta-feira contra o Fortaleza, né, pelo Brasileiro, tá? Foi perguntado para ele sobre o impacto dessa lesão ter sido no sintético, né? Foi por isso, né, que ele se machucou, porque foi na grama sintética. O Lucas falou o seguinte, abre aspas: é difícil cravar que o gramado sintético causou essa lesão. Não tem como saber. O que posso afirmar é que foi um impacto muito grande. Os médicos me disseram que foi um trauma de painel. É assim que eles chamam, lesão de painel. Como quando você está dirigindo um carro, bate e o painel do carro bate muito forte no joelho. Foi isso que aconteceu. Quando eu caí, bati muito forte no chão e aí acabou causando muita dor. No dia seguinte, não conseguia nem dobrar a perna direito. É difícil saber se o gramado natural iria ter menos impacto ou não. São coisas que não podemos cravar, fecha aspas aí para o Lucas. Você vê, né, cara? O Lucas poderia muito bem chegar e falar, não, né, que o impacto aí da grama sintética é muito maior, se fosse na grama natural não tinha essa lesão. Ele poderia muito falar isso, já que ele é um dos principais jogadores do Brasil que são contra a grama sintética, né? Mas mesmo não tendo uma comprovação científica, um estudo, né, para cravar realmente que a grama sintética é pior em questão de lesão, ele não falou isso, né? Ele poderia muito bem encher a boca e falar, não, é que o gramado sintético tem mais risco de lesão, se fosse na grama natural não ia ter esse impacto. Ele podia muito bem ter falado isso, mas não, né? Como ele não tem essa certeza, ele falou aí que não dá para cravar que realmente a lesão, né, foi tão impactante, né, porque era grama sintética, né, como ele falou aí, tá bom? E ele ainda diz, rapaz, que sente ainda dores, abre aspas aí pra ele: sinto um pouco de dor ainda, mas é natural, todo atleta vive com dores. O que mais estou sentindo é a falta de ritmo, me sentindo meio um peixe fora d'água ainda, mas vou recuperando e lidando com as dores também, fecha aspas. Essa questão de ritmo é a coisa mais normal do mundo. Qualquer jogador que fica um mês, no caso do Lucas, ele ficou quase 2 meses fora, evidentemente que ele vai voltar completamente sem ritmo no jogo. Aí ele vai adquirindo isso aí ao decorrer dos jogos, né? Por isso que eu até falei que eu fiquei surpreso se ele começar o jogo hoje, porque quando o jogador fica muito tempo fora, cara, ele volta no banco, aí joga 20 minutos no jogo, joga 20 no outro, 30 minutos no outro, 45 minutos no outro, depois de uma sequência de jogos entrando no segundo tempo, aí sim depois ele volta a ser titular. Então pode ser que hoje já comece entre os 11. Aí, tem também o fato, né, que eu comentei de manhã com vocês, que o próximo jogo do São Paulo depois de hoje é contra o Palmeiras em Barueri, que é uma grama sintética. Então o São Paulo pode estar, aí que eu tô imaginando um cenário, pode ser que, né, que pra mim faz sentido, pode ser que o São Paulo esteja fazendo o seguinte: vamos colocar o Lucas hoje para ganhar mais minutos desde o início e vamos deixar ele de fora contra o Palmeiras porque é uma grama sintética. E ele acabou de vir de uma lesão grave numa grama sintética. Não é o mesmo gramado, né? Porque ele se machucou no Allianz Parque e o jogo agora é em Barueri, mas é sintético do mesmo jeito. Então, imagina eu que o São Paulo tá fazendo uma estratégia aí de pôr ele para jogar hoje mais tempo e deixar ele poupado contra o Palmeiras em Barueri, que é uma grama sintética. Imagina eu que é isso que o São Paulo vai estar fazendo aí, tá bom? Aí foi perguntado pra ele, rapaz, se essa aqui foi uma das lesões mais chatas da carreira dele. Ele falou que foi. Abre aspas aí pro Lucas: foi uma das lesões mais chatas, sim. No Tottenham, eu tive uma bem chata no calcanhar esquerdo já no meu período final lá. Essa foi chata também, mas poderia ter sido muito pior. Foram semanas muito difíceis, fecha aspas aí para o Lucas. Cara, tinha saído informação, se não me engano, foi na semana passada, né, de que, acho que foi o Éder Traskin, né, que cobre o São Paulo no que trouxe informação de que a lesão do Lucas foi grave e que por muito pouco ela não precisaria de uma cirurgia, né, porque foi um trauma, realmente, um impacto bem forte que teve lá na grama do Allianz Parque. Então ainda bem que não precisou, né, que ele voltou aí com quase 2 meses que ele ficou de fora, e ainda bem que não precisou de cirurgia, né, porque senão o impacto aí da volta dele seria muito maior. Ele ficaria mais tempo desfalcado do São Paulo, e até o cara voltar, pegar ritmo, ficar 100%, ia demorar bastante. Até porque o Lucas tem 32 anos, se não me engano, né?
Não é que nem o Paulo Maia que tem 22, que era para ter voltado, né, só depois do Mundial. O cara voltou 2 meses antes, né? O cara ser mais jovem, evidentemente, que acelera muito aí a recuperação do jogador, né? Isso é uma coisa bem básica aí. Bom, pra gente encerrar aqui essa entrevista do Lucas, outro trechinho que eu acho interessante, ele falando sobre o Zubeldia, né, cara? Porque o Zubeldia tá há muito tempo aí na corda bamba, cai no cai, né? Tá uma loucura aí. O Zubeldia do início do ano, irmão, do Paulista pra cá, 300 vezes já que ele tava perto de cair e não caiu. Ele falou sobre a relação que tem com o Zubeldia, abre aspas. O contato com o Zubeldia é o melhor possível. O treinador tem totalmente o apoio do elenco. O dia a dia com ele é muito agradável, muito bom. Todo mundo gosta muito dele. Ele joga junto, vibra junto. A questão dos empates é aquilo do copo meio cheio ou meio vazio. Óbvio que acaba incomodando. Falei isso contra o Fortaleza. Muitas vezes o desempenho tem sido melhor do que os resultados. Não estamos conseguindo combinar isso e acabamos cedendo gols nos fins dos jogos. Criamos e não marcamos, por exemplo. É claro que isso incomoda. A gente sempre quer a vitória, temos certeza que estamos crescendo, evoluindo como um grupo. E contamos com o retorno dos jogadores como Oscar, Arboleda, também para poder melhorar o nosso nível, fecha aspas. Cara, essa questão que ele fala dos Zubeldia que é um ponto muito curioso, né? Porque a gente critica o Zubeldia na beira do campo, as escolhas dele, o jeito que o time joga. Mas tem uma coisa que ela é intacta, que não dá pra gente questionar, os caras do São Paulo, os jogadores do elenco, gostam muito dele. A gente sempre comenta muito isso porque o que mais tem no Brasil, principalmente, o técnico perdeu o elenco, o técnico perdeu o vestiário, não sei o que. Muito técnico é demitido porque perde o vestiário. Né? Os jogadores não têm mais confiança no técnico, não acreditam mais no técnico, então muitas demissões no Brasil são por causa disso. E o Zubeldia tá 1 ano no São Paulo, cara, e isso ele tem até hoje muito bem, tá, cara? Que todo mundo gosta dele é um fato. Né, os jogadores que fazem gol vão abraçar ele, então esse é um ponto aí, uma característica do Zubeldia que é muito boa, por exemplo, né, porque você tem que saber gerir o elenco, cara, tem 30 jogadores, tem jogador que fica puto porque não joga, né, isso acontece em todos os times, então ele conseguir gerir o elenco é uma boa notícia, é uma característica boa que ele tem, que eu não esperava que ele fosse assim, até porque quando ele veio com uma forma de meio doidão, né, tanto de cartão que ele toma, se joga no chão, ele é meio doidinho da cabeça na beira do campo, mas ele também tem essa parte de gerir o elenco, né? À toa que todo mundo que tá em entrevista fala bem dele, né? A gente nunca teve um jogador em entrevista ou notícia que o elenco não gosta dele, que o elenco é rachado, nunca teve isso, né? Isso então é uma característica muito boa que o Zubeldia tem. Todo mundo sempre fala bem do Zubeldia, né? Dos jogadores, né? do time ali do São Paulo, tá? Segundo o Éder Traskini, o São Paulo está muito perto de renovar o contrato do volante Pablo Maia. O São Paulo tem conversas adiantadas com o jogador pela extensão do vínculo, que hoje o atual contrato é até o fim de 2027. O São Paulo quer ampliar o contrato por pelo menos mais uma temporada. Tá bom, rapaziada? Então a gente já comentou já alguns vídeos, né, que o São Paulo está interessado aí em renovar com o Pablo Maia, e segundo o Éder Traskini, está muito perto de renovar, tá? Já tem aí uma conversa já adiantada para ter essa renovação do Pablo Maia. O contrato dele não é curto, não está perto de acabar, vai até o fim de 27, mas o São Paulo já quer renovar aí o contrato dele por pelo menos mais uma temporada aí, né? O São Paulo que nesse ano, né, já teve renovação do Cédric, teve do Rafael, né? Tem que ter a do Alan Franco ainda, que até agora o São Paulo não renovou, né, cara? Tem muito jogador perto de acabar o contrato. Tem o Lucas Feira, né, que ele não tem um contrato curto, mas tem a questão da multa que o São Paulo quer renovar para poder aumentar a multa. O Paulo Magro, então tem muito jogador aí que já renovou e outros que tem processo aí de conversa para ter a extensão contratual com o São Paulo, tá? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada. E olha só isso aqui, rapaz, bagulho doido. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, corre risco de ser afastado devido a uma perícia que aponta uma falsificação da assinatura de Coronel Nunes, ex-presidente interino, no documento que legitima a sua presidência. A deputada federal Daniela do Vaguinho solicitou ao STF seu afastamento de forma imediata. O clima na CBF é de muita tensão. O Edinaldo Rodrigues aguarda a decisão do STF, tá? Então a qualquer momento aí, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, pode estar sendo afastado aí do cargo, né, cara?
passa ano, acaba o mandato de um, né, cara? Outro presidente assume a presidência, e é impressionante como os presidentes da CBF é sempre um pior que o outro, né, cara? É inacreditável aí. E o mais bizarro de tudo é que esse cidadão aí, ele acabou de ser reeleito aí, né, como presidente da CBF de novo, né? Tinha acabado o primeiro mandato dele, ele foi reeleito de forma unânime. Todo mundo, todos os clubes da Série A, né? Eu acho que não sei da Série B, mas todos da Série A principalmente, votaram para ele ser, né, apoiaram para ele ser o presidente aí, né, reeleito, não deixaram ter outro aí para disputar com ele. O Ronaldo queria disputar aí a presidência com o Reginaldo Rodrigues, mas faltou apoio, ninguém quis, né, nem sequer escutar o Ronaldo, e o Reginaldo Rodrigues foi aí eleito de forma unânime, e eu fico impressionado com isso porque, cara, ano passado, pra tu ver como é que são as coisas, né, cara, todo mundo reclama de arbitragem, aí na hora de poder mudar a presidência, né, cara, de poder mudar, fazer uma coisa diferente, todo mundo, né, se esconde. Aí vão lá e votam e apoiam o presidente Reginaldo Rodrigues. E o maior exemplo bizarro disso é o quê? Ano passado, vocês lembram daquela questão que teve do Textor acusando a CBF de que prejudicou o Botafogo, né, que teve fraude lá, né, de arbitragem pro Palmeiras ser campeão contra o Botafogo. E adivinha quem apoiou o Reginaldo Rodrigues para ser reeleito na CBF? O Botafogo do John Textor. Você vê como é que é as coisas, né, cara? Os caras estavam acusando a CBF, né, aí, né, de um monte de coisa em relação à arbitragem que prejudicou o Botafogo, e foi lá e apoiou o Reginaldo para ser presidente da CBF. Espetacular, ó. Parabéns, é impressionante, né? Meu parceiro, é isso. Antes de encerrar o vídeo, muita gente no vídeo de manhã, né, cara, mandou mensagem aí, né, nos comentários desejando feliz aniversário, dando parabéns aí. Muito obrigado para todo mundo que deixou o comentário. Tamo junto, vocês são brabo. E São Paulo, traz da vitória hoje, né, velho? Não vai me dar uma derrota de aniversário, pelo amor de Deus, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.